Então vamos lá. Para quem não sabe, basicamente, janela de sono é o tempo que o bebê ou criança aguenta acordada, certo? Então é o tempo que a criança aguenta acordada até a necessidade de dormir de novo. Então, por exemplo, ela acorda de manhã, ela tem uma janela de sono, que é o tempo que ela aguenta bem, né, acordada, e aí ela tem uma necessidade de dormir de novo, ou seja, ela vai fazer a soneca, para crianças que ainda fazem soneca. Então, quanto menor essa criança, quanto menor o bebê, menor a sua janela de sono, ou seja, menor a sua tolerância de ficar acordado. E por que o bebê tem uma tolerância para ficar acordado? Por que o bebê não é igual aos adultos que aguentam ficar acordados o dia inteiro? Porque a partir do momento que esse bebê acorda de manhã, que ele abre o olho, que ele tem contato com a luz natural do dia, o organismo da criança, naturalmente, né, ela recebe uma mensagem ali, o cérebro da criança recebe uma mensagem através da retina, né, de que essa criança vai ficar acordada, porque tem luz do dia. Então, o organismo começa naturalmente a produzir um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio conhecido como hormônio do estresse, mas é um hormônio muito importante para as nossas funções do dia a dia. Importante para que a gente fique acordado, importante para que o bebê se alimente bem, importante para que o bebê possa treinar suas habilidades, para que ele possa se desenvolver. Então, ele precisa ficar acordado nesses períodos, né? E ele vai fazer isso por conta dessa liberação desse hormônio do despertar, que é o hormônio cortisol. Porém, o cortisol é muito importante, mas em excesso vai agir como se fosse um energético ou café preto, né? Então, é como se a criança tomasse uma garrafa enorme de café preto. Então, quando em excesso, esse hormônio vai fazer um papel aí de deixar a criança muito estressada. Ela pode ter aquele famoso efeito vulcânico no final do dia. Pode ser uma criança que chora mais, que não se alimenta bem, que luta contra o sono, porque na verdade a luta contra o sono significa que essa criança não consegue dormir, não significa que ela não quer dormir. Significa que ela não consegue. A gente chama de luta contra o sono porque a gente fica tentando colocar aquela criança para dormir e ela não dorme, ela chora, né? Ela tem um comportamento de como se ela não quisesse. Na verdade, é o excesso de cortisol que não facilita para ela. Ele deixa essa criança em estado de alerta. Uma criança em estado de alerta não dorme bem. Então, ter esse conhecimento da janela de sono ideal do bebê é muito importante para evitar todo esse estresse, toda essa luta contra o sono, né? Então, como eu falei, quanto menor o bebê, menor a sua janela de sono. Existem tabelas de janela de sono, né? Inclusive tenho lá no DNG 2.0, está em anexo na aula 2 e na aula 3. O DNG é um desafio Noite de Glória, que é um desafio para você melhorar o sono aí do seu bebê ou da sua criança de 0 a 3 anos. E só que assim, gente, as tabelas, elas são um parâmetro. Elas não são uma verdade absoluta para todos os bebês. Então, como que eu vou descobrir a janela de sono ideal do meu bebê? Eu vou observar os sinais de sono dele, né? Quais são os sinais de sono mais clássicos? Bocejar, coçar o olhinho, puxar o cabelo, né? Olhar perdido, desinteresse pelas brincadeiras, né? Então, esses são sinais de sono clássicos. Quando essa criança começa a chorar e ficar desesperada, provavelmente a janela de sono ideal passou. E esse é um fator primordial para ter uma boa rotina com bebê ou criança. A gente saber qual é a tolerância dessa criança. Isso é muito individual. Então, as tabelas nos ajudam a ter um parâmetro, mas é importante que você observe o seu bebê. Muito cuidado, né? Para não ser aquela mãe do relógio. Ai, deu a janela de sono, vamos botar para dormir. Às vezes, aquela criança já não tá mais com aquela janela de sono, já mudou. Aí luta contra o sono, faz soneca curta, demora para dormir, tem despertar prolongado na madrugada. Enfim, podem acontecer muitos problemas de sono quando a rotina está desajustada, ou seja, não está de acordo com as necessidades daquele bebê. Já falei do DNG, né? No DNG tem uma aula completa sobre tudo que precisa ter numa rotina, para que essa rotina seja boa para essa criança individualmente, né? Uma rotina para todo mundo, né? A rotina daquele bebê. E o link do DNG está na minha bio lá, só você clicar e se inscrever por apenas R$ 97. Ok, dito isso, né, já entendemos o que é janela de sono. Agora vamos entender o que é uma rotina fixa, que foi a pergunta que uma seguidora me deixou. Nanda, meu bebê tem 5 meses, seria melhor eu manter seguindo as janelas de sono dela ou ter uma rotina fixa para horários de soneca? O que acontece, gente? Os bebês menores de 6 meses, às vezes até um pouco maiores,
eles vão ter muita dificuldade de ter uma rotina fixa. E por quê? Porque é completamente normal variar o tempo de sono das sonecas. Isso mesmo, principalmente os menorzinhos ainda, os de 0 a 4 meses, é muito comum. Um dia faz uma soneca de 20 minutos, outro dia faz uma soneca de 1 hora porque ficou no colo, outro dia faz uma soneca de 2 horas porque estava muito cansado, enfim, vai variar muito o tempo de sono. Então, como que eu vou ter horários específicos de soneca, horários fixos, se o tempo da soneca varia? Então, a minha sugestão é não foque nisso, foque nas janelas de sono para bebês que têm uma variação muito grande no tempo de sonecas, principalmente os bebês menores de 6 meses. Para bebês que fazem, por exemplo, 2 sonecas, começa a ficar mais fácil para você ter horários fixos de soneca. E aí, o que é importante eu focar para um bebezinho que é menor, né? O que dá para ter de fixo? Dá para ter o horário de começar o dia, muito importante, um horário de começar o dia regular, com no máximo 1 hora de variação. Pega essa dica aqui importantíssima. E um horário para acabar o dia também é muito importante, com no máximo 1 hora de variação. Isso você já consegue ter com bebês pequenos. Agora, horário fixo de soneca, você vai conseguir melhor. Alguns bebês que fazem 3 sonecas dá pra ter, quando esse bebê tem um padrão de tempo de sono, ou seja, meu bebê sempre faz sonecas de 1 hora e 20, por exemplo. Meu bebê sempre faz sonecas de 1 hora e meia, né? Então eu consigo ter um padrão, eu consigo fixar os horários. Agora, quando seu bebê varia muito, você não vai conseguir isso. Quando esse bebê passa a fazer 2 sonecas por dia, ou seja, bebês de 8, 9, 10 meses, é muito mais fácil você ter um horário fixo para soneca. E aí, por exemplo, uma rotina básica, tá? Vou dar um exemplo aqui bem básico. Uma criança que faz 2 sonecas, né? Que acorda por volta de entre 6h30 e 7, por exemplo, né? Porque a partir dessa idade eu já recomendo 30 minutos de variação na hora de começar o dia. Pega essa dica. Porque isso vai facilitar para você ter um horário mais fixo para sonecas. Por exemplo, um bebê que acorda entre 6h30 e 7... faz a primeira soneca entre 9h30 e 10, então esse horário fixo, né? Com uma variação de 30 minutos. E a segunda soneca por volta de 1h30, 2 horas da tarde, né? Mais um horário fixo para soneca. E para dormir ali por volta das 7, 7h30, no máximo 8 horas da noite. Então isso seria uma rotina com horários fixos para o bebê. Pode facilitar muito a vida, principalmente quando a mãe deixa com babá, né? Quando a criança fica na casa da vovó, por exemplo, a mãe sai para trabalhar. Então ela já tem estabelecido aquele horário ali de colocar essa criança para dormir. Então eu amo a rotina fixa para crianças, né, dessa idade, a partir dos 8, 9, 10 meses, 1 aninho, 1 ano e meio. É perfeito porque você tem aquele horário ali específico. Então você não fica mais focada só em janela de sono. Você vai colocar o seu bebê para dormir naqueles horários, né? Porque você sabe que seu bebê já consegue ficar acordado mais ou menos naquele tempo e você vai facilitar o ajuste do relógio biológico do bebê, tá? Isso é muito importante, isso facilita inclusive a introdução alimentar. Seu bebê vai ter sono na hora que coloca para dormir, seu bebê vai ter fome na hora que você oferece o alimento para ele, e isso facilita a vida de todo mundo, né? Tanto de quem tá cuidando do bebê quanto do bebê, tá bom? Então, espero que você tenha gostado aí. Me fala aqui se deu pra entender, se você gostou. E se você quer outras sugestões aí, deixa aqui pra mim. Quero saber o que você gostaria de ver aqui no perfil.